Spy Family, anime em que o protagonista é um espião e precisa criar uma família para cumprir uma missão. Nisso ele acaba formando uma família um tanto quanto esquisita. O pai é um espião, a mãe é uma assassina e a filha lê pensamentos, ou seja, ela é uma telepata. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre, mesmo que não tenha assistido, né? No vídeo de hoje resolvi fazer tipo um iceberg. Se você já sabe como funciona, o vídeo de iceberg é só pular para esses minutos que tá na tela. E se você não sabe o que é, vídeo de icebergs é onde você conta teorias, curiosidades, fatos e assim por diante. Esses tópicos são separados por camadas, ou seja, camada 1 é onde ficam as coisas mais simples e populares, e conforme os fatos forem ficando mais interessantes e desconhecidos, vai ficando nas camadas mais profundas. Enfim, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Simbora com esse vídeo. Camada 1, que na camada 1 vamos ter mais algumas curiosidades e tal. Twilight tem 7 identidades falsas. Como sabemos, o Twilight é um mestre em disfarces. Em algumas missões ele acabou precisando de uma identidade diferente. Até agora essas identidades falsas dele são Robert, secretário do político, Lloyd, o Loi, o Yuri, que chama ele com esse apelido, né? E essa identidade falsa é a que ele tá usando atualmente. Lionel, Força da Defesa Nacional. Lawrence, nome que ele usa no mercado negro. Taiwan Foney, Dr. Fogger, psiquiatra. Obsessão do Yuri. O Yuri é mostrado como completamente apegado por sua irmã, a Io. Ele faria qualquer coisa por ela. Isso provavelmente é porque ele perdeu sua mãe na infância, o que levou ele a ter a Io como uma figura materna. Então, ela é o modelo de mulher que ele conhece. E as coisas que a Anya mais gosta. De acordo com o segundo volume de Spy Family, as coisas que a Anya mais gosta são: ela ama sua boneca quimera, amendoins, desenhos sobre espionagens, pistolas com silenciador, bombas, castelos, pinguins, seu uniforme, seu pai Lloyd, sua mãe Io e sua amiga íntima Becky. Spy Family no Brasil. No nosso querido Brasil, o anime Spy Family é licenciado pela editora Panini. O primeiro volume foi lançado no Brasil em setembro de 2020 e desde então tem ficado entre os mais procurados pelo público brasileiro. Habilidades paranormais e espiões. Spy Family é um mangá shonen, entretanto mescla elementos diferentes em sua trama. Apesar de reunir um trio que tem como principal objetivo atuarem como espiões, uma das personagens agrega um elemento diferente para o enredo, que é nada mais e nada menos que a Anya Fogger. Ela é uma paranormal e pode ler mentes, o que faz o anime ser mais divertido quando a Anya acaba escutando o que não devia, né? Espionagem familiar. Com uma prerrogativa bem arquitetada, Lloyd entende que para investigar Donovan Desmond, um político com poucas aparições públicas, ele precisará de um bom disfarce, uma vez que seu alvo sempre aparece nos eventos da Academia Eden, onde seu filho estuda. Por isso ele se junta com Io e Anya Fogger e juntos formam uma família disfuncional, o principal agente secreto da Wizzy. Sabemos que o Lloyd é considerado o melhor e principal espião da Wizzy, e não é por coincidência que o personagem é sempre enviado nas missões mais difíceis, e por se entregar 100% no seu trabalho, né? Em muitas de suas missões ele acaba assumindo uma vida temporária, tudo em função do sucesso de sua missão. A prova disso é a missão mais importante que ele está fazendo atualmente. Ela serve como pontapé inicial do mangá, onde Lloyd Fogger se casa e tem uma filha. Para nota 10. Mesmo com toda a seriedade em que envolve o trabalho de espião, Lloyd passa grande parte do tempo preocupado em relação à educação da Anya. Tem um bom desempenho como pai, por mais que ela não seja sua filha de verdade. Então, ele é chamado pela própria Anya de Par nota 10. E assistindo o anime dá para notar que ele se preocupa mesmo com ela. Lloyd Fogger usa calcinha. Pois é, de acordo com a página de personagem do Lloyd Fogger, ele usa calcinha Spy Family. Também é revelado que a calcinha é da cor preta. Coisas que a Anya odeia. A Anya odeia coisas bastante específicas, que são cenoura, estudar e fazer exercícios. Os trabalhos da Io. Pois é, a Io é tipo o Júlio de Todo Mundo Odeia o Chris. Ela tem 2 empregos, sendo um deles de fachada. Ela trabalha em um cargo administrativo do governo como forma de esconder seu verdadeiro emprego. Em relação ao verdadeiro emprego dela, acaba sendo um grande mistério no anime, mas no mangá foi revelado mais sobre esse emprego emocionante dela, né? Como por exemplo o nome da organização que se chama The Garden, em português fica O Jardim. O colega de trabalho da Io. Sim, a Io não é a única que está nessa situação, né, de ter 2 empregos. E um colega de trabalho dela, Matthew McMahon, ele é o diretor de política da prefeitura de Berlin e também é um agente do Garden, péssima cozinheira. Como vemos no anime, a Io é extremamente péssima na cozinha. Me identifico com ela nesse aspecto, né? Ela mesma sabe que é horrível nisso, por mais que gostaria de aprender a cozinhar, chegando a buscar ajuda na cozinha.
Depois de um longo tempo, ela realmente descobre algo em que é boa, um ensopado simples que sua mãe fazia. Tatsuya Endo. Tatsuya Endo é a mente por trás do mangá de Spy Family, responsável pelo roteiro e arte do mangá. A obra não é sua estreia, Seibu Yugi marcou sua estreia e foi lançada em 2000, e depois da publicação, uma sucessão de lançamentos aconteceria nos próximos anos. Todavia, foi apenas em 2019, com o lançamento de Spy Family, que seu nome foi alcançado em grande público. Camada 2. Iniciando a camada 2, já vamos começar com a lenda, né? Anya tem referências ao James Bond. Lá no início do anime, descobrimos que Anya é fruto de um teste mal sucedido de cientistas. Na equipe que comandava os experimentos, a personagem era conhecida como Cobaia 007. A inspiração veio do código pelo qual um dos mais famosos espiões secretos era conhecido, o agente 007 ou apenas James Bond. Infância do Lloyd. Não se sabe muito sobre a infância do Lloyd Fogger, mas alguns detalhes interessantes já foram revelados. O personagem sempre nutriu uma grande admiração pelo exército. Essa paixão não era muito bem aceita pelo seu pai, que não concordava com a possibilidade do filho, quando estivesse na idade de se alistar, se tornar um militar. Um dos momentos marcantes de sua infância era justamente quando o personagem, junto com outros dois amigos, se identificam como militares através da hierarquia do exército. É adotada 4 vezes. Antes do Lloyd entrar na Operação Strix e ter que formar uma família falsa, e assim adotando a Anya, a amada garotinha já tinha sido adotada por outras 4 famílias, fora todas as transferências de orfanatos, né? Por isso dá pra notar que ela tem um grande trauma de abandono e chora toda vez que acha que o Lloyd vai largar ela dela, né? Criança adorável. Os fãs da obra conhecem a Anya por sua extrema maturidade em grande parte das situações, porém ao longo dos episódios ela não deixa de fazer suas travessuras típicas das crianças, né? Essas características a tornam uma garota encantadora que, somando as expressões dignas de memes que ela faz, levaram a personagem ao posto de uma das favoritas, ou se não a mais querida de todos. Convenhamos que sem essa molequinha o anime não seria a mesma coisa. Não gosta do design do Lloyd? O criador do anime, Tatsuya Endo, mencionou que não está apegado ao design do Lloyd Fogger, especialmente devido ao fato de o design não vir de seus verdadeiros desejos, mas que ele foi forçado a criar um personagem masculino extremamente bonito. Ou seja, não é que ele não goste do Lloyd, ele só não está apegado ao design do mesmo. Paradeiro dos pais biológicos da Anya. Desde que o Lloyd encontra a Anya em um orfanato, descobrimos que ela é uma menina órfã e que está procurando um lar. No entanto, em nenhum momento foi confirmado que seus pais biológicos morreram, porque apesar de ser algo que foi sugerido muito acima, há uma pequena possibilidade que eles estejam vivos. É a única que sabe de todos os segredos. Como vimos no anime, Twilight esconde sua identidade para passar despercebida e cumprir a missão que lhe foi atribuída ao conseguir uma família falsa, enquanto a Yor Braya é uma assassina profissional que também aproveita o objetivo para esconder seu trabalho. No entanto, embora esse casal falso não conheça o segredo um do outro, a Anya conhece, e ela se tornou a única protagonista que conhece a verdade de ambos e que nenhum conhece o segredo dela, e de quebra, ela também sabe o segredo do Yuri. Ótimo cozinheiro. Apesar de estar dentro de um casamento falso, Lloyd mostra suas habilidades na cozinha constantemente, quando não está em suas missões arriscadas, no caso, né? Recentemente, obtivemos informações reveladas pelo próprio criador do personagem, que confirmou que Lloyd aprendeu a cozinhar para uma missão, em que ele precisou se disfarçar como cozinheiro. Após a conclusão da missão, ele continuou a treinar os ramos culinários e apenas melhorou ainda mais suas habilidades adquiridas durante a missão. Habilidades especiais da Yor Braya. Outras das curiosidades interessantes sobre a Yor é seu design e habilidades. Principalmente foi criada a partir do conceito do termo francês, conhecido como femme fatale, que se traduz como mulher fatal, que é um perfil que determina certas características de uma mulher impressionantemente forte, habilidosa e atraente. Quanto às suas habilidades, Yor tem uma força acima da média desde pequena, embora não se saiba se é devido ao seu trabalho, treinamento ou a algum outro fator. Por sua vez, especula-se que ela tenha resistência a toxinas por ter consumido muita comida estragada durante sua infância. Aniversário dos protagonistas. Se algo que muito pouco se sabe é sobre a data de nascimento dos protagonistas de Spy Family. Principalmente no caso da Anya, ela aparenta ser uma menina de 4 anos, mas tem 6 anos nos papéis forjados, enquanto Lloyd Fogger parece ter cerca de 27 anos, embora sua idade e data de nascimento sejam completamente desconhecidas. O único que tem a idade confirmada é a Yor, cujo aniversário é dia 6 de abril de 1963. Sucesso de vendas. Com o avanço da pirataria e o meio de lançamento oficial de Spy Family, surpreende o sucesso que o mangá conquistou não apenas no Japão, mas em todo o mundo. Recentemente,
A Shueisha revelou que o mangá já venceu mais de 15 milhões de cópias apenas no Japão. O número surpreende, uma vez que poucos volumes foram lançados e com os números divulgados, cada volume já lançado teria atingido 1,6 milhões de cópias vendidas. Tipo, é realmente muita coisa. Mudança nos personagens. Não chega a ser uma surpresa, mas o design de alguns personagens de Spy Family precisou passar por algumas alterações antes do lançamento oficial da Shonen Jump. Lloyd Fogg talvez tenha recebido as principais alterações. O personagem, em seus primeiros esboços, chegou a aparecer até com Sanji de One Piece. Vale lembrar que todos os personagens passaram por uma mudança, mas o protagonista foram as que mais chamaram a atenção. Agora eu acho o Lloyd bastante parecido com Nanami de JJK, só que em uma versão nova, sabe? Talvez seja só loucura da minha mente, mas eu acho isso. Camada de número 3, o fim. Agora com a última camada do nosso mini iceberg, né? Porque eu só faço iceberg de 3 camadas. Preguiça fala mais alto. Os problemas de Yor. A Yor Braya é uma pessoa que sofreu muito desde pequena, tendo perdido os pais ainda jovem e tendo que cuidar de seu irmão, trabalhando incessantemente como assassina. Essas condições a levaram a desenvolver impulsividade emocional, problemas de socialização e capacidade de mentir com frequência, embora tudo seja desencadeado quando ela bebe álcool, porque ela não tem autocontrole. Considerando isso, especula-se que a Yor Braya provavelmente sofre de transtorno de personalidade antissocial. Fariput de Tatsumi Fujimoto. Antes de receber um sinal verde para iniciar a serialização de Spy Family, Tatsuya ainda trabalhou como um assistente de desenho do mangá Fariput Tatsumi Fujimoto. Tudo isso porque seus editores acreditam no potencial de Endo, porém acreditavam que ele precisava lapidar alguns designs de seus desenhos. A ideia acabou surtindo em grande resultado, já que o mangaka não precisou de uma reunião para ter Spy Family aprovada para publicação, uma vez que seus editores gostaram da ideia do mangá. Os pais da Anya eram os cientistas. Agora vamos com uma teoria sobre os pais biológicos da lenda Anya. Anya é uma garotinha adorável e que atualmente vive feliz com seus pais adotivos, Lloyd e Yor. O passado da garotinha já se mostrou ser bem obscuro. Sabemos que ela era uma cobaia de vários experimentos que deram a origem da sua telepatia, mas e se a mãe, entre aspas, da menina que fez tudo isso com ela? Uma teoria feita por fãs imagina a seguinte situação: se a mãe biológica da Anya tiver morrido no parto e a mãe, entre aspas, que ela conhece tivesse sido uma das cientistas que realizou os experimentos. Isso faz muito sentido em histórias de ficção onde crianças são cobaias, então não é uma teoria impossível. Também tem o fator de que a Anya escapou do laboratório e como uma criança de 4 anos escapa sozinha de um laboratório que com certeza era repleto de seguranças, sua mãe cientista poderia tê-la ajudado, né? A Anya demonstra ter bastante consideração por essa tal mãe dela. Isso dá para notar na entrevista para tentar entrar na escola de prestígio. Então fica no ar, né? O Lloyd conhece o segredo da Yor. Bom, seria extremamente estranho um espião de elite igual o Lloyd nunca ter notado o comportamento estranho de sua esposa. A Yor nunca escondeu sua força ou seus dons para artes marciais. A mesma já golpeou o Lloyd várias vezes. Então isso claramente seria fácil de um espião notar que tem alguma coisa estranha aí, né? É bem provável que o Lloyd saiba da verdade, mas não se importe porque a Yor só assassina bandidos. E também tem o fato de que ele está tão preocupado com a Operação Strix que nem tem tempo de se separar e arranjar outra esposa. Fora que ele já formalizou essa união para o Colégio Eden, pegaria extremamente mal se ele se separar e logo aparecer com outra pretendente, já que ele teoricamente já teve uma falecida esposa. Shonen Jump+, diferentemente de outros títulos de grande sucesso da Shueisha, que são publicados semanalmente em suas revistas, Spy Family fez um caminho inverso mais previsível. Os capítulos do mangá de Spy Family são publicados quinzenalmente para o aplicativo Shonen Jump+, sendo disponibilizado também através do Manga Plus. Após o sucesso, a Shueisha passou a compilar os capítulos em edições tanco e publicá-las no mercado japonês. Mãe e filho. A relação entre Dama e sua mãe é muito complicada. Parece haver dois lados da Melinda em guerra um com o outro. O lado que ama Dama profundamente e o lado que odeia o Donovan e qualquer coisa que tenha a ver com ele, complicando assim o relacionamento dela com o filho. Poucas informações foram divulgadas sobre o relacionamento de Melinda e Donovan, exceto que eles raramente são vistos juntos em público. O público ainda não conhece as condições por trás de seu casamento. Poderia ter sido político, provavelmente é sem amor. Tudo isso torna muito difícil para Melinda amar o Dami completamente. Então, por conta do casamento, a mãe do Dami provavelmente nunca vai conseguir amar ele sem odiá-lo ao mesmo tempo. Anya é um clone. Então, temos uma garotinha telepata que fugiu de um laboratório. Acaba que não é impossível que ela seja um clone ou algo do tipo. Nessa teoria tem 3 possibilidades de clonagem em relação a Anya. Primeiro, a Anya é um clone em seu formato mais clássico, ou seja, clonada de outra criança que ainda está no laboratório. Ou pior, ela seja a Anya original e foi clonada após sua fuga para que experimentos continuassem acontecendo. 2. A Anya pode ser o clone genético de um adulto, onde clonaram não ela em si, mas seu poder de telepatia. Um dos argumentos para isso é que o adulto em questão pode ser parente de alguém importante e para realizar os testes era necessário um outro indivíduo que veio a ser a Anya. 3. Pode ser que a Anya que conhecemos seja apenas um clone em meio de vários.
várias, já que em vários animes que fazem experimentos com crianças nunca envolvem apenas uma cobaia, mas sim várias. Então há a possibilidade que exista mais Anias sendo testadas e descartadas, sendo a Anya que conhecemos uma que conseguiu escapar antes de ser descartada pelo cientista. Apesar do anime ser divertido, sabemos que esse não é o único foco e que em certos aspectos o anime acaba sendo muito sério, tendo guerras, experimentos com crianças e animais. Então essa teoria pode acabar se tornando realidade, vai saber, né? A operação é falsa. Sabemos que a trama gira em torno da Operação Strix, uma missão para espionar e se aproximar de Donovan Desmond, que está a um passo de iniciar uma guerra entre leste e oeste. Mas tem uma grande chance dessa operação ser falsa. Mas teria que ter um porquê perante a isso, né? Pois bem, a Weasley pode estar querendo que o Twilight se aposente, mas sabe que ele nunca pediria demissão ou se aposentasse por vontade própria. Então é possível que criaram toda essa situação de família falsa para que ele se apaixone e se veja como um verdadeiro pai, cogitando abandonar essa vida perigosa. E o pior é que isso faz bastante sentido, e eu não iria achar nem um pouco ruim se esse fosse o desfecho da história, né? E é com isso que vamos encerrar o nosso vídeo. Obrigada a quem assistiu até aqui. Espero que tenham gostado. Comenta aí sobre o que você acha, né, do anime. E enfim, até a próxima.